Mi nombre es Andrea del Valle Mora Peña. Eu sou de Venezuela. Faz 3 anos que eu cheguei aqui no Brasil. E comecei trabalho de faxineira. Aí eu tive que deixar meus pais, a minha avó, para buscar uma vida melhor. Vim junto com minhas filhas e aí minha avó estava doente, mas a gente não sabia que tinha ela. Aí ela começou com muito dor na barriga. Aí falaram que ia ser operada da vesícula. Aí ela foi operada da vesícula, mas quando o médico olhou ela, mandou entrar minha irmã na sala para olhar como estava minha avó por dentro. E falou assim que não compensava tirar o que ela tinha na vesícula, porque já minha avó ia morrer. Ele dava 15 dias para minha avó. Minha avó estava lotada já era metástase, mas era como burbujas que já tinha por todo o corpo. E minha avó durou nada mais 15 dias, porque minha avó era uma pessoa tão forte que ela falava, não me dole, não me dole. Quando ela já viu a dar conta, ela já estava completamente, ela era magra, mas ela ficou no osso, ela não se pudo fazer nada. Porque ela ficava com muito dor, ela já não estava comendo, então minha irmã falou para ela, vamos levar você para outra parte, para a Colômbia. E na Colômbia foi que deram de conta que minha avó que tinha era câncer, quando abriram ela, que operaram dela da vesícula. E deram de conta que não tinha nada que fazer. País que se você não tem, vamos supor, você fica enfermo, você tem que levar tudo para ser tratado lá. Ela não tem nada, ela, como falam, se você trabalha hoje, não dá para comprar uma caixa de ovo, é muito difícil, é muito difícil. Você tem que vender algo para você poder, por exemplo, ir no médico. A situação lá, tem pessoas que são operadas que colocam bolsas, sacola aqui para a gente defecar, colocam são potes. A gente tem vídeo de tudo isso, porque o presidente que tem lá estragou o país. Por exemplo, você vai no médico, você tem que levar luva, você tem que levar injeção, você tem que levar soro, tem que levar tudo, senão você não tem nada, você não é atendido. Você tem um médico, mas você não tem os implementos que você precisa. A única ajuda que apareceu foi levar minha avó na Colômbia, mas você também tem que, lá é outra moneda, você tem que vender coisas para poder ser tratado lá, você entendeu? Mas o médico falou, a gente vai tratar ela, vai operar, mas não tem jeito, já não compensa tirar o que ela tinha aí, porque ela já tinha a metástase. Ele falou, dá 15 dias para sua avó morir, e foi assim, 15 dias minha avó morreu. E a Colômbia aceita? Todos os venezuelanos fazem isso? Vão ser algunos correm com sorte, outros não. Eu acho que isso foi sorte da minha avó. Não acolhem em que sentido? Você também precisa pagar a medicina. Não tinha nenhum médico, nada? Não tinha médico para procurar? Tem médico para procurar. O problema é que não tem um medicamento para tratar. Tem médicos, na Venezuela tem médico, o que não acontece é que você tem que procurar todo o que você precisa. Vamos supor, você vai ganhar um neném, você tem que levar tudo o que é para ter um neném. O que, por exemplo? O soro, o negócio aquele que ajuda a ter o parto mais rápido, luvas, tudo o que precisa passa para você poder ser atendido. E o médico está lá dentro já do hospital esperando? Está esperando. Você tem que levar tudo o que precisa. E é muito caro? É muito caro. A maioria das pessoas não tem acesso? A maioria das pessoas não tem acesso. Quase todas as pessoas não têm acesso. Você pode procurar no YouTube, tem muitas pessoas sofrendo por causa disso. Por exemplo, eu fui operada aqui de apendicite, Eu na Venezuela, se eu hubiera ficado lá, eu hubiera morto, porque, por exemplo, eu hubiera tenido que levar todo, eu não tinha dinheiro. E a fonte de minha casa, de minha família, sou eu, porque eu sou a que mais ajuda eles economicamente. E aí a sua avó, depois da Colômbia, que o médico fechou ela voltou para casa viva? Voltou viva, ela teve que passar por meio, ela tomou a cirurgia, vamos supor, ela tomou a cirurgia o dia 22 de julho del 2020, já minha avó tem 2 anos de morta. Ela, o 22 de julho, já o 26 de julho, ela foi enviada para casa
Y ella tuvo que pasar por operada, recién operada, por en medio de subir ella en una canoa, tipo un bote de madera, para levar a cruzar ela. A gente tem que pagar para cruzar por el rio. É Porque muito. não tem carro. Tem carro, mas não tem como intercomunicação na fronteira, não deixa passar. E ela teve que passar por el rio. De canoa. De canoa, isso. Toda costurada. Toda costurada. E aí vocês levaram para sua casa, pessoal. E como que vocês cuidaram? Sem medicamento e a dor? Ela chorava muito. Eu ajudei a cortar uma parte. Minha mãe tinha também amigos que ajudaram a cortar, mas minha avó pedia muito medicamento, muito seguido, porque ela não aguentava a dor. E eu acho que uma coisa que me hace me sentir orgulhosa de minha avó é que ela era muito forte. Ela falava, eu não sinto dor, mas eu acho que ela já pediu medicamento porque já a dor era muito forte. E como que você falou para mim que ela que caiu, né? Não, minha avó tinha já também, eu acho que o câncer dela foi porque ela teve um prolapso. Ela teve a minha mãe, daí ela teve uma caída e saiu a matriz dela por fora. É um prolapso vaginal. E ela sempre teve isso por fora porque ela nunca queria se mandar operar. E acho que de tanto estar isso ao aire, também recebia coisas por aí, você entendeu? E eu acho que daí vem o câncer dela. E aí você já estava no Brasil quando ela faleceu? Já estava no Brasil. E como foi com o seu pai, quando você ficou sabendo? Você estava no Brasil trabalhando? Estava aqui trabalhando, ele ficou enfermo, ele não queria comer mais. Então, aí ele começou também com dor. Aí eu mandei, minha mãe levou o médico para casa. No que minha mãe levou o médico para casa, o médico falou, examinou ele, falou que ele tem câncer. Ele falou, já não adianta colocar mais nada, ele já vai morrer. E foi assim, desse jeito. Quanto tempo ele ficou? Meu pai ficou mais tempo. Meu pai ficou 7 anos. Sendo cuidado em casa? Sendo cuidado em casa, 7 anos. Porque não tinha condição. Mas ele desmaiava muito, ele não comia. Eu acho que a única coisa que eu falava para minha mãe sustentar ele era a Coca-Cola. A Coca-Cola sustentava muito ele. Eu sou uma pessoa que, quando eu tenho dor de cabeça ou eu não comido, eu só bebo Coca-Cola e já estou pronta. E me fala uma coisa, como que ele foi cuidado em casa e a dor? Porque a gente sabe que quem está passando por essa doença sente muita dor. Muito dor. Minha mãe falava que também, minha mãe falou que ela admirava ele, mas ele se queixava muito. E ele já botava coisa por la boca, já muito fedida, que não dava para a gente aguentar, minha mãe falou. Mas não tinha como tratar ele. Porque, por exemplo, eu mando muito pouco, não dá certo. Se dá para comprar hoje uma coisa, para amanhã não. É muito difícil. E como que ela fazia? Assim, porque você não consegue mandar o dinheiro para a Venezuela, porque lá você não pode retirar o dinheiro. Explica pra gente como que funciona essa questão. Eu envio para... pode mandar para a Venezuela. O que acontece é que é menos moneda. E para a gente não serve enviar dinheiro de aqui. Por exemplo, aqui tem para enviar para a Venezuela. Mas o dinheiro de nós não vale nada. Então a gente convierte em dinheiro em pesos colombianos, que dá mais, você compra em Colômbia, que é melhor que comprar em nosso país. É mais diferente. E lá vocês conseguem retirar, por exemplo, se você mandasse o dinheiro daqui para Venezuela, sua mãe conseguiria retirar esse valor para poder comprar as coisas que ela precisa? É que não vale nada. Na moneda de nós é um lixo, não dá para comprar nada. Então, por exemplo, a gente manda no cartão, e o cartão é usado por ponto, você passa só aqui como na máquina, que deu o cartão. E lá, por exemplo, vamos supor, não te dão o dinheiro, mas o que falam, não vale nada, você não compra nada. Mas ela passa o cartão com a moeda colombiana dentro da Venezuela? Com a de Venezuela. Eu posso enviar dinheiro para a Venezuela, mas eu envio para a Colômbia porque ela retira e é peso. Você com peso compra muitas coisas que não vai comprar na Venezuela. E você compra na Colômbia? Na Colômbia, não compramos na Venezuela. Não compra nada na Venezuela?
nada. E você só tem essa oportunidade de fazer isso na Colômbia porque a sua família mora na divisa ali. É perto. E o resto do povo? É mais difícil para a gente da capital de Venezuela. A gente que fica perto da divisa, perto, é mais fácil. Mas os que estão longe, não. Como faz? Eles também pegam ônibus, eles demoram viajando para chegar à divisa perto para poder procurar, para comprar as coisas. Mas a gente todo compra na Colômbia. Então a Colômbia, ela recebe toda essa demanda da Venezuela, tanto de alimentação, quanto de medicação, quanto de hospitais, ela recebe toda essa demanda da Venezuela. A gente vai pegar tudo lá. Entendi. E inclusive o medicamento do seu pai, médico? Todo se compra na Colômbia. Agora o médico se foi levado do hospital de perto onde a gente mora, Venezuela. Venezuela. Entendi. Mas a gente teve que pagar o médico, foram 60 mil pesos, que são, vamos supor, 100 reais por ele ir em casa. Demorou muito. Eu sempre trabalhado de empregada interna, eu sempre gostei. Mas agora não dá, eu tive que sair porque é um mês lá de serviço e só dá para comprar na casa de ovo. É melhor ficar dormindo. Um mês de serviço? Um mês de serviço dá quanto lá? Agora não sei quanto está dando. Na sua época? Quando eu cheguei aqui, eu ganhava lá quase mil, vamos supor, lá eu falava 1 milhão. Mas que eu já não sei diferenciar, porque eu já tenho 3 anos e já não sei como te explicar. Mas 1 milhão venia sendo aqui como, vamos fazer 1.000 reais, mas já não vale nada. A moneda de nós desvalorizou muito. Quanto tempo você demoraria trabalhando lá para ter 60 mil pesos? Se, por exemplo, eu tive um modo de, como se chama, contrabando, de contrabandear carne. Mas a gente tem que acordar, vamos, 3 horas da manhã, ir ao açougue para poder pegar carne, entendeu? Por exemplo, você faz como um negócio com o açougueiro. Você aparta a melhor carne para mim, eu dou um pouquinho mais para você. Você tem que fazer todo esse negócio para a gente contrabandear e passar para a Colômbia. E a gente vendia a carne na Colômbia. E aí você ganhava também, mas também contrabando, se pegar você vai à cadeia. Pelos métodos legais do seu país, 60 mil pesos, inviável. Entendi, no mês. No mês. É muito difícil. Para todos os venezuelanos está muito difícil. É o que eu falo aqui. Eu quando cheguei aqui, eu primeiro vim sozinha a experimentar. Aí eu gostei tanto que eu peguei minhas filhas. Era muito bom. Olha, a gente com 400 reais, a gente lotava o carro. Agora está muito difícil. Eu estou achando que está muito difícil. Eu falo. Andréia, conta pra gente como foi essa questão. Já que a gente está falando sobre isso, né? Quando você chegou aqui, você saiu de lá, daquela miséria, daquele monte de doença, que você viu que você tinha hospital, que você tinha remédio. Tem tudo. Me conta, como foi para você perceber isso? Pues lembrar como era Venezuela antes, no passado, sabe? Que quando eu estava criança, e eu comecei a trabalhar de 11 anos, e eu ganhava dinheiro e me sentia tão contenta porque eu podia pegar, comecei a pegar uma TV quando eu tinha 14 anos, que eu comecei a comprar minhas coisas sozinha. E chegar aqui, por exemplo, eu quando cheguei aqui, eu cheguei de um chinelo de uma cor e outra cor, sem calcinhas, sem calças, comecei a fazer faxina e comecei a ganhar as coisas por aí. Roupa usada, porque a gente não tinha nada, minha filha não tinha nada, a gente trouxe o pouco que tinha em sacola de lixo. E é muito difícil, muito. Aqui, por exemplo, eu falava quando eu cheguei aqui no Brasil, falava para minha família lá, que eu era rica aqui, que eu era muito rica, porque eu estava tão bom aqui que eu me sentia rica, eu pude comprar tudo aqui no vinho. E me fala uma coisa, quando mudou, quando você era jovem, criança, você estava contando, né? Quem cuidava do governo da Venezuela nessa época? Em minha época, eu acho que foi Rafael Caldeira e na época assim, de minha avó, que minha avó falava, Carlos Andrés Pérez, que foi também bom. E aí você foi votar pela primeira vez? A primeira vez que eu votei, mas meu voto não deu para nada, foi por Capriles que eu votei. Mas não, ele não ganhou. Quem entrou? Chávez ainda estava Chávez vivo. E foi a primeira vez que Chávez entrou no governo? Não,
Ele estava? Ele já estava. Era, como se chama, a segunda... Ela, segundo mandato. É. E me fala uma coisa, quando que você começou a perceber essa diferença de que você tinha as coisas, se você era criança você podia comprar, e aí de uma hora para outra começou, o que começou a faltar, como que foi? É muito duro, sabe por quê? Porque eu falo assim, minha vida, eu comecei a trabalhar muito pequeno, em realidade eu comecei pedindo dinheiro nas caixas eletrônicas do banco, e eu ajudava a minha mãe, porque minha mãe não estava em casa, minha mãe teve muito filho. E aí eu comprava e eu levava tanta comida para minha casa que eu ficava tão contenta. Nossa, eu pegava quase, vamos supor, eu pegava em esse então 10 bolívares, que eram notas de mil, era 10.000 em esse então. Mas eu comprava muita coisa, que eu lembro que eu comecei a pedir dinheiro de 9 anos em las caixas. A gente ia tirar dinheiro, eu ficava perto e falava que se eles me podiam ajudar. Aí eles me davam notas de 1.000. E aí eu completava e eu fazia muita comida para minha casa. Lembro que eu comprava 14 latas de leite, comprava manteiga de lata, que era muito custosa nesse então, eu e minha avó amava, eu comprava para ela. Então eu comprava quase todo por maioria, era uma criança. Agora que eu falava, era mais fácil levar comida para minha casa quando eu era criança, que agora que eu estou velha, está muito difícil. Mas como que foi a sua percepção lá ainda, que as coisas mudaram? Muito difícil, porque você tem que, por exemplo, fazer uma fila enorme para poder você comprar as coisas. Nossa, você briga, você se bate, você está lutando por você passar em cima do outro para você pegar. E vamos supor, são 2 farinas por pessoa. São 2 manteigas por pessoa. E não é assim que você compra aqui. Por exemplo, você com seu CPF, você compra no Confiança, no Tauste, no Florentino, e o CPF já está pronto. Mas eu com meu documento da lá, que também tem um número, só comprei um só supermercado. Se eu vou dar vamos supor, meu CPF da lá, não dá para pegar em outro negócio, porque já fala que eu comprei. Não posso comprar de volta. Então eles controlam a comida com o seu documento, tipo o seu CPF. Então o governo sabe quantas farinhas você comprou, você tem direito a 2 farinhas. A 2 farinhas, eu não vou comprar no Confiança, lá no Confiança da Venezuela, só uma vez. Então se você for passar no caixa... Não deixam, porque fala que eu já comprei. Entendi. Então existe muito essa questão de você consegue usar outro CPF de outra pessoa para comprar o que a outra pessoa não tinha dinheiro para comprar? Não, você tem que mostrar seu documento com foto. E aí o mercado tem a foto da pessoa? O mercado tem esse controle? Não, mas fala todo, você tem que falar e você mostra seu documento e aí você pode. E também colocar sua huella. Mas então o sistema do supermercado controla isso? Controla. Todo controlado. E a televisão? Agora é muito difícil, porque ele também, por exemplo, a gente tinha lá DirecTV, já não pode usar porque o governo tirou, porque DirecTV também dava para olhar outros canais que ele havia tirado, de Colômbia, e ele apagou tudo, já a gente não pode olhar esse negócio. E faz tempo isso? Você tinha quantos anos mais ou menos? Não, a DirecTV lo apagou há pouco, acho que já tem 2 anos ele vai apagar. Ele começou a controlar o que vocês assistiam há quanto tempo? Desde quando ele entrou no governo, ele controla? Desde que ele entrou no governo, ele controla. Ele tirou um canal de Venezuela que ele era muito famoso, a gente amava, que era a Rádio Caracas. Que foi a rádio que anunciou a vitória do... Não, anunciaram tudo, mas quando... Quando foi a eleição, o canal que anunciou a vitória do outro candidato, ele captou como foi? Sabe, quando, vamos supor que ganha aqui entre Bolsonaro e Lula, por exemplo, e ganhou Bolsonaro e logo apaga tudo, sale a tela franja vermelha, verde, amarela, essas senhas que saem assim na TV, se apagou tudo, já a gente viu olhar que ia ganhar o Capriles, aí de volta saiu o sistema e saiu que ele ganhou, mentira. Porque lá o voto é manipulado. Raptaram o canal da televisão na hora da informação. Eu estava esperando, lembro, eu estava interna e eu esperei até as 12 que você espera lá o negócio para você olhar. E já havia saído do ar. E a televisão não mostrava mais. Não.
Me conta uma coisa, a respeito da sua mãe, né? Como que ela não faz, então assim, não faz exame nem uma vez por ano para saber? Não. Fica doente? Agora ela tá muito assustada, porque ela também fala que ela pode ter câncer de vagina. Por quê? Porque ela está sentindo com muito dor, ela foi no médico, ela tem já também um tipo prolaxo que está começando a sair. Então ela precisa de que, eu falei para ela, oh mãe, vem aqui, e aqui é mais fácil. Mas também ele tem que arrumar um pouco de dinheiro para pagar umas dívidas lá e trazer ela. Ela ainda não quer vir. Mas ela está com muito dor, ela chora. E ela está com medo também, porque minha avó começou seu câncer, foi por meio de prolaxo que ela teve. Entendi. E o seu pai, ele faleceu assim dentro de casa? Dentro de casa. Me conta, ele foi para o hospital, ele ficou na Colômbia, conta, ele ficou na Colômbia, depois eles deram alta, ele voltou para Venezuela, e aí ele ficou, mas quanto tempo sendo cuidado só em casa, porque não tinha mais o que fazer? Meu pai passou todo o tempo em casa, em realidade. Minha irmã levou foi só um pouquinho, lembra que eu falei para você? Mas sempre ele ficou em casa, não dava, ninguém dá, não compensa deixar um hospital, porque você tem que ter muitas coisas e nós não temos para levar. É muito difícil. Então você já sabia que ele ia voltar para casa para morrer em casa? Ele morreu em casa. Ele morreu vomitado. Ele já havia perdido a voz, ele só se queixava, ele não comia. Minha mãe dava comida por meio de água de coco, dava minha mãe dava gelatina, mas ele já não comia comida. Entendi. E aí, quando ele faleceu, como vocês fizeram? Como faz com o corpo? Ele morreu 9 da manhã e eram 2 da tarde e ele ainda estava morto na cama, porque a gente não tinha para a casa. É muito difícil não ter dinheiro. E quem não tem dinheiro, o que faz? Pessoas que não têm dinheiro são enterradas em lençol, um cobertor. É difícil. E aí faz o quê? Enterram, abre buraco e enterram assim. Qualquer lugar? Tem cemitério? Não, tem que ser cemitério. No cemitério. E aí vai lá e você não tem que comprar um lugar no cemitério? Tem que comprar. Como funciona? Você vai com o que maneja como prefeito, nós chamamos prefeito lá também. O cemitério você paga, comprar pedaço de terra, paga e enterra, coloca no buraco. E quem não tem A dinheiro? gente faz como uma vaca, você sabe que é uma vaca? Junta muitas pessoas, amigas e começam. Isso é uma vaca. Pra não deixar a pessoa em qualquer lugar. Porque se não tem a vaca, a pessoa vai pra onde? Não, a vaca a gente começa a pedir para os amigos, para os vecinos, uma colaboração, uma ajuda. Para poder, para a família, aí eles dão para Mas se não existe, se não tem a possibilidade da vaquinha, existe alguma forma sem pagar? Não, não existe. Por exemplo, habían levado a minha mãe para lá, tipo como a polícia, para casa, porque meu pai ainda não havia sido pegado. Meu pai demorou para ser pegado. Sua mãe teve que chamar a polícia. Não, ligaram para a polícia para olhar ela lá, porque ele já era 2 da tarde e o corpo dele não havia passado por forense, para tirar aquele negócio que tiram, arrumar ele, colocar formol, tudo isso, não. Até que não aparecer a caixa, ele não podia ser movido de aí. Então fica lá, a família fica com o corpo na casa, onde for. Fica. Mas quem quer enterrar não... Eu, porque eu comecei a ajudar, eu tive pessoas que me ajudaram, chefe que colaboraram para mim. E a gente manda dinheiro, minha mãe pediu também para os vecinos lá. E a gente arrumou a caixa para ele. Mas é difícil. E aí ele foi enterrado e ela ficou sozinha. Agora ela tá sozinha. Tá com minha irmã e minha sobrinha. Entendi. Morando na casa de vocês. Uhum. E eles pretendem vir para cá? Ela quer vir, mas como falo, agora eu tenho que pagar um pouquinho de dívidas que eu peguei e trazer minha mãe aqui. Eu tenho que arrumar dinheiro para trazer ela. E lá vocês não ficam nem sabendo, André, assim, que tipo de tratamento tem para o câncer? Que tipo de... O que pode fazer? Vocês nem escutam falar em quimioterapia? Não, tem tempo que não se escuta. Por exemplo, na parte de Venezuela tem um oncológico que trata das pessoas com câncer, que é San Cristóbal, sei que está em San Cristóbal. Tem outro que também está em Caracas, mas você tem que arrumar para viajar, pegar um ônibus e ir lá. Igual você tem que levar tudo. Se você não levar, você não é examinado.
você tem que fazer uma anotação, um listado para você também ser atendido. Como assim? Agendamento? É isso, mais ou menos. Explica pra gente como que acontece lá essa questão, por exemplo, da diferença, porque a gente não tem noção de como é aqui. Você já sabe como que acontece aqui. Como é? Como que é? Por exemplo, a pessoa precisa fazer um tratamento, precisa fazer uma quimioterapia. Como que é lá? Se você não tem nada, você não é atendido. Ela não é ajudada você pelo governo. Praticamente os que são atendidos são os que têm mais acesso. Vamos supor, famílias doutores, lá, como mais falo, famílias do governo. Mas os que a gente pobre que precisa não tem esse acesso lá. Entendeu? É muito difícil. E tem muita doença? Tem. Falando em outras doenças? Tem assim, muita. Me explica como que é. Tem muita. Eu não eu seria como mentir porque eu não sei. A gente tem que procurar no YouTube e olhar. E a questão daquela vez que você me contou, da água, que ela sobe todo ano? Explica como que é. De proliferação de doenças, explica como que é. Porque donde na parte que eu sou, da cidade que eu sou, tem como não fizeram um dique. E ele se começa a inundar, mas, por exemplo, a única casa que já não sube água é a de minha mãe, porque minha mãe trabalhou muito para ela arrumar a casa dela e ela fez a casa dela muito alta. E a única casa, tipo a casa de Noé, que não entra água, mas as demais casas se inunda, que a água dá por aqui, você tem que sair a fazer uma casa fora. E aí, mas quanto tempo fica essa água? Eu quero que você explica. Mais ou menos um mês. De julho a agosto, sempre acontece. Que altura? E chega por aqui, depende do nível. E como que as pessoas andam? Com botas, outras sem botas. Há pessoas que são mordidas por serpiente, que uma serpiente se chama culebra sapa. Se ela morder você, você tem que, vamos supor, ela morde o dedo de você tira esse pedaço, ela dá como gangrena. Sabe, onde ela pica você vai continuar subindo. É como uma gangrena que ela dá. E ela vem dessa falta de saneamento? Da sarna. Como que é? Ai, muito horrível. Explica. Eu tuve porque pica muito, coça muito, você fica brotado, você tem que andar por aí, você fica enfermo. É muito feio. Mas é todo mundo com sarna, explica. A maioria tem sorte, a outra, falando assim. Porque, por exemplo, minha avó ficava e minha avó não tuvo. Então, minha avó falava que a carne dela era de burro, não pegava essas coisas, entendeu? Então, já era normal as pessoas terem sarna? Porque você pode ver, tem pessoas que são delicadas, outras que não são delicadas. É assim. Então, era normal as pessoas terem sarna? A maioria que pegava daí. E aí, E pra curar? Assim, depois que terminava... Quando... Eu lembro que no 2000 foi tão forte que houve ajuda de muitos países e aí o governo tuvo muito pendente. Ele deixou entrar? Ele deixou, no 2000 ele deixou. Muita ajuda de vários países. Agora aconteceu um negócio em uma parte de Venezuela que não sei se tem olhado. Eu vi hoje. Muito feio. Então hoje o governo hoje foi a olhar, mas muita gente, casas se derrumbaram, hay muchas mulheres desaparecidas, muitas crianças, muitas pessoas mortas já. Foi enchente? Terremoto? Não foi terremoto. Na Venezuela, é uma parte de Aragua, chama Tijera. Como que é? Explica. Foi que houve um derrumbe de quebradas. E derrubou todas as casas, se desbordaram as águas. Isso. E tudo isso. E aí as pessoas estão desaparecidas. Tem corpo de bombeiro? Tem, mas tudo está, como eu falo, acho que Venezuela passou a ser algo como já de la era antiga, sabe? Já não tem nada, tudo é velho, é muito... Eu acho que Venezuela já virou Cuba, porque eu he visto coisas de Cuba muito feias. Os carros de Cuba são horríveis, então eu acho que já a Venezuela está virando para lá. Mas lá eles têm o tratamento pelo menos médico. Em onde? Em Cuba. Não, porque eu tenho, por exemplo, todos os médicos de Venezuela são cubanos, quase todos. Então, porque lá tem a melhor educação de medicina do mundo, vamos colocar.
Falam aqui em Cuba? Nós achamos que não, nós damos risada que assim a gente vai morir em manos de cubano. O cubano não sabe nada. Por quê, Andréia? Porque você pode olhar, para mim eles não sabem. Então o governo venezuelano... Eles são muito amáveis, eles são muito carinhosos, são muito bons, são muito parceiros, mas eu acho que de ciência eles não sabem não. Ô, Andréia, deixa eu contar uma coisa pra você. Não sei se você sabe, na época que o Lula estava governando o país e a Dilma, antes do Bolsonaro entrar, e eles trouxeram os médicos de Cuba pro Brasil. Você soube disso? Não. O Brasil ele foi infestado de médicos cubanos. Teve uma campanha do governo na época do Lula, desde o primeiro mandato, que incentivou vamos falar assim, a importação, né, da medicina cubana no Brasil, porque o custo saía mais barato para o Brasil e aqui era citado como referência, que a medicina cubana era uma referência mundial, entendeu? E eles fizeram a mesma coisa lá. Então assim, o governo... Está lotado de cubano. Então o governo fez a mesma coisa que o Brasil. Na época da esquerda, eles importaram os médicos de Cuba. Mas que eles fizeram tipo uns postos onde eles só ficam. E a gente só vai onde eles, que chamam CDI. E vocês souberam alguma coisa assim a respeito do governo confiscar o salário dos médicos e dar só uma pequena parte para eles viverem ali também? Isso. Como que me conta? Também igual aqui? Então fala. Eu acho que é igual. Eles têm como uma tipo residência onde eles vão e eles pagam para eles normal, mas algo baixo para eles, que eu falei com um pouco deles e é assim. Eles pagam pouco e o restante do salário mas para eles bueno, agora não acho que compense. Mas para eles então compensava, porque o país deles é muito diferente. É pior que o de nós. Eles passam mais trabalho que a gente. Lá em Cuba? Lá em Cuba. Por quê? Porque lá o governo que decide também que é o que eles vão comer, a roupa roupa, todo lo administra, todo lo deles. E o que eles controlam então lá de vocês na Venezuela? Que controla é que lá porque tudo subiu, Camila, não compensa, tudo está muito caro. Por que ele não quer que as pessoas tenham acesso às coisas? Qual o entendimento de vocês a respeito disso? Porque ela não quis, como eu falo para você, as fábricas saíram do país, o que faziam, já não compensa, empresas polar, tudo isso que faz, já não estão fabricando aí dentro, porque já não compensa. E aí as pessoas ficaram sem emprego. Muitas pessoas sem emprego, lógico. Mas o governo dificulta, mesmo assim. O que ele fez para mudar isso? Não faz nada. Ele está ganhando o dinheiro dele. Não faz nada. E as pessoas têm que pagar imposto, mesmo sem receber? Como que funciona essa questão do imposto lá? Me explica. Eu não sei, de verdade, porque eu não paguei nunca imposto. Você nunca pagou? R$1? Nunca paguei. Nunca paguei. O bom é que você não paga água, não paga luz. Mas é bom? Ele manipula, mas você não tem que pagar luz, não paga água. Mas em contrapartida, o que ele controla da sua vida? Tipo assim, agora até como que é a questão das moradias, carros, como que funciona? Agora estava, por exemplo, ele havia feito um negócio assim. Ele tira do rico, fala que vai dar para o pobre. Vamos supor, se você tem 2 casas, ele fala, eu vou dar essa casa para a Camila. É assim, eu quero que more a Duda aqui. Ele fala que vai morar na sua casa. Já ele havia feito, mas não se deu. Ele planeou essa como uma lei, mas não se deu na Constituição. E a pessoa era obrigada. E aí a população não cumpriu. Não cumpriu. E ele não fez nada contra a população? Não mexeu jamais com isso, mas ele queria isso. Mas não mexeu mais. Não conseguiu, então. Não. Ele tentou implantar. Então, assim, a população, se ela se unir, ela tem até uma força. Não. Por quê? Está muito difícil. Eu acho que Venezuela agora, por enquanto, não vai melhorar. Nem ele saindo. Venezuela está muito decaída. Agora. Ô, Andréia, e como que você foi acolhida no Brasil? Eles fizeram exames em vocês? Quando vocês chegaram lá, Rio Branco? Não, é Roraima. Não fizeram exame, não. Só colocam a vacina em você, para você entrar, todas as vacinas. Dão aquele negócio de refugiados e você entra normal.
e você fica lá naquele lugar até as pessoas, até você... Não, eu não fiquei. Mas as outras pessoas, assim, eles ficam sim, no abrigo? Eles ficam por uns dias, sim, eles ficam. Ajudam eles, todos. Sim. Por quanto tempo eles quiserem? Não, por quanto tempo não, mas se fica um tempo aí. Até eu sair daí, sim. Ô, André, deixa eu te perguntar uma coisa a respeito do seu pai. Vocês não tinham... Porque a morfina é um remédio, ele é barato. Ele é mais, lá não. Eu sei, a morfina é o melhor para dor. Sim. Ele é o mais forte, a potência mais forte em dor. E ele tomava? Nem isso ele tomava? Não. Como que era? Ele gritava de dor, porque... Não, ele só gemia porque ele já não tinha voz. O meu pai Ele perdeu a voz, ele já não falava. E... Ele só gemia. Só se queixava, só. Mas ele já não conseguia falar. E devia desmaiar de dor, porque era muita desmaiava. dor. É isso mesmo. Meu pai com morfina, ele não aguentava de dor. Meu pai, sim, meu pai. Lembra que aquele dia eu mandei foto para você? Que esse dia eu falei, Camila, meu pai vai morrer. E ele só fazia senhas para mim. O que ele fazia? Senhas, isso. Ele sabia quem era eu, ele só fazia assim. Você falava com ele pelo vídeo? Pelo vídeo. E a higiene dele, Andréia? Minha mãe banhava ele todos os dias. Todos os dias. Minha mãe pegava ele como um bebê. Ele ficou tão magro que minha mãe já alçava ele. Eu tenho todos os vídeos, minha mãe mandava tudo para mim. Ele usava fralda. E para comprar fralda, Andréia? Minha avó deixou assim como uma herência de porcos. Ela deu uma porquinha e minha mãe engravidou a porquinha teve seu filho. Minha mãe começou a criar eles e minha mãe fez uma rifa. Aí começou a rifar e o que eu também enviava, ela ia comprando. Então, para ela poder comprar o básico do básico, ela rifava o porco. Ela rifava o porco. E onde está o porco hoje? Está vivo? A porquinha está viva. Se chama Sofia, ainda está dando filho. Como que era transportado, Andréia? Com ele no braço da minha mãe. Mas se precisava ir para algum lugar, assim, por exemplo, quando vocês foram para Colômbia? Na moto de minha mãe colocava ele e outra pessoa atrás. Minha mãe não sabe dirigir, minha mãe pede que a moto dela e pega alguém que dirija, colocava meu pai no meio e ela atrás sustentando ele. Três pessoas em uma moto sem capacete. É assim ela. Porque não tem carro. Não, nós não temos carro. Né? E nem capacete. Não, lá você pode andar sem capacete, não tem problema. 3 pessoas, 4 pessoas em uma moto. E se a polícia te pega, você fala, te dou para refrigerante, já foi. Não tem problema, não. Criança de 3 meses em uma moto, não tem problema. Você vai com ela no hospital em uma moto. Então as pessoas não... Você não vê carro na rua andando? Nós, se tem um carro, mas para pagar não temos dinheiro lá. Lógico que tem carro, mas a gente não tem para pagar. Táxi, nós falamos lá táxi. Entendi. Loja de carro, concessionária, não tem lá? Não, mas se na Venezuela tem. Mas na cidade que eu moro, não. Tem, concessionária tem. Em Caracas, a capital da Venezuela, tem. Em Valência também tem. Não, sabe o que eu quero que você conta, André? Eu quero que você conta como que... Porque desde quando vocês vieram de uma cultura que não tinha dinheiro para medicação, certo? Então, vocês aprenderam a usar as coisas da natureza para poder se curar. Minha avó sempre curava a gente com coisas naturais. Vamos supor, se você tem diarreia, minha avó pegava guajaba. Goiaba. Goiaba, a pele do árvore para em cima. Quando você tá flojo, você pega para em cima a pele dele e faz um chá. Quando você tá muito apertado, você tira para embaixo. Se você se queima a perna, tem uma queimadura, minha avó colocava aqui o cachorro lambiera, porque a saliva do cachorro tem uma bactéria que ajuda a secar rápido. A sarar rápido. Por exemplo, se você tem muita tosse, você faz cebola morada com mel, babosa com mel também.
que mais posso falar? A sinusite, aquela bucha vegetal, você põe a ferver, você cheira e já você também se ajuda a você, nossa, bota um moco gigante com essa bucha vegetal. Também vou fazer muitas coisas. Aí você tem chá dos pés, você ferve não, só esquenta um pouquinho, você coloca sal, você coloca os pés e já está pronto. Ajuda muito, tantas coisas que eu vou fazer. Alho. Eu nunca posso falar que eu fiquei com tanta gente de Covid. A maioria dos meus chefes pegaram Covid, eu não peguei. Eu como alho direto, como se fosse um comprimido, porque o alho é um antibiótico, é muito bom. Ela anda com alho na bolsa, descascado. Quando ela tá com dor de estômago, ela come o alho e ela fica boa. Eu como alho, eu amo alho, é muito bom. Agora eu fiquei com uma dúvida. O que você achou do Brasil quando você chegou? O que você acha dessa facilidade? Que agora, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi você falar, a facilidade das coisas que você acaba tendo pra cá. É muito bom, eu me senti, eu falo que eu cheguei sozinha primeiro. Aí eu li tudo que eu senti como se eu estivesse na Venezuela quando eu era criança. Aquela Venezuela antiga. Eu senti que estava de volta, eu fui e peguei minhas filhas. E eu trouxe minhas filhas comigo. Eu cheguei aqui, eu comecei a procurar serviço, comecei ganhando R$30, logo de R$30 comecei ganhando 80, logo de 80 fui para 120. E aí mais ou menos me he mantenido. Tem muitas chefes que me ajudam, tem umas que também, nossa, faz um trabalho enorme que não tenho filho. Mas tem muita gente boa aqui, muita gente que ajuda a gente, é verdade. Mas também tem gente que exploraram. Tem. No começo? No começo. Como foi? As pessoas sabiam que você não sabia quanto cobrar? Conta. Eu não sabia quanto, começaram pagando R$30. E eu aceitava porque para mim também era dinheiro nesse então, que estou falando de que o óleo custava R$3, eu aceitava os R$30. E quando eu comecei a falar, falaram, menina, por amor a Deus, é 100 contos, 150 o que vale. E eu no 2019. E eu posso falar que é um só serviço que eu ganho 150, do resto eu ganho 120. Que nesse serviço eu vou só uma vez por mês. Mas eu tenho chefes que são muito bons, que por exemplo, leva essa camisa, leva esse, porque eu não aceito jogar comida fora. Tem chefe que me fala que já tem arroz de 2 dias, vai levar? Levo. E eu aceito, não jogo fora. Porque eu falo que aqui tem muitas pessoas que jogam muita comida. E você não sabe que é não ter comida. Eu aceito, que esta carne esqueceram na geladeira, não colocaram no freezer e já a carne começa a cheirar ruim. Falei, vou jogar, eu levo, eu passo limão, passo água quente e frito a carne. Já foi, eu não jogo fora. E André, você já passou fome? Aqui não? Lá. Lá passei fome. Eu me fui daqui, quando fui a pegar minha filha, eu me fui pesando 80 quilos. Quando eu voltei, que eu fui gorda daqui. Quando eu voltei, minha chefe falou, nossa, o que aconteceu com você, que chegou tão... Eu cheguei muito magra. Eu cheguei pesando de volta 55 quilos. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei de outubro até janeiro. Porque não tinha comida. A gente só almoça lá. Você quer emagrecer, você vai na Venezuela e fica magro rápido. Conta como que funciona essa questão só no almoço, eles não sabem. Por exemplo, na cidade que a gente mora, a gente só, por exemplo, minha família só deixa comida para as crianças, mas só a gente se mantém com café. A gente faz café e se mantém com café e só almoça. E o que se sobra de almoço para a janta. Então vocês não fazem comida 2 refeições, é uma refeição? É uma refeição. E se não tem para a família inteira, o pai fica sem comer, dá só para as crianças? Dá só para as crianças. É assim. Por isso que eu falo aqui, toda minha chefe fala para jogar, eu levo. Eu aceito toda a comida, não deixo eu jogar nada fora. Andréia, me fala uma coisa. Você lá na Venezuela trabalhava em troca de comida? Não, eu não quis mais trabalhar em troca de comida, não. Mas você chegou a fazer isso? Não. Não chegou a trabalhar em troca de comida? Não. Eles nem ofereceram isso? Não.
É que agora tá difícil para a gente que tinha tantas empregadas, tudo que mandar não dá agora. Entendi. E aí, ó, aqui você começou a trabalhar mesmo ganhando né, esse pouco, vamos falar. E eu falava que eu era rica, porque eu falava, comecei ganhando 30 reais, para mim era dinheiro. Emigrar de seu país é deixar, você sabe que você está vivo, mas você deixa a parte de seu coração lá, que você não quer sair. Eu sabendo que eu estou passando fome, eu quero voltar de todo jeito. Porque são seus amigos, é onde você nasceu, onde é. Mas você tem vontade de voltar? Mas tem vontade de voltar para a Venezuela de hoje? De hoje não, mas eu quisiera que todo mudara e eu puder voltar. Porque sabe que é ruim? Por exemplo, isso que aconteceu com minha avó e com meu pai. Então, isso que eu ia te perguntar. As pessoas ficando doentes, sem poder se cuidar, como estão seus amigos? Tem muitos amigos ruins que estão ruins e tem alguns que estão muito bons. Mas o que eu falo é assim, eu tive que sair e eu não pude ficar em aquele pouco processo que meu pai teve, porque eu tive que sair, porque já não dava para ficar. E como foi você ter que acompanhar essa doença toda dele, sabendo que ele estava sofrendo, sua mãe sozinha de longe? Todo por telefone, só chorar e trabalhar para enviar dinheiro. Eu tenho chefes que falavam para mim, deixa de enviar dinheiro. Mas o que acontece? Eu aqui no Brasil, é a única coisa que eu acho esquisito para falar. Que eu olho que aqui os pais, ainda as crianças já estão, os filhos estão grandes, com filhos dele, e ainda os pais ajudam. E eu tenho muitos de meus chefes que falam, não é para ajudar a cultura de nós. É assim, eu falo, eu não posso, eu sei que meus filhos são importantes, que minhas filhas são importantes, mas primeiro foram meus pais, porque eu nasci deles. E para mim isso, eu por exemplo, eu perdi minhas filhas. Porque eu tenho outra cultura. Ela foi quem ajudou a pegar minhas filhas. O conselho tutelar tirou minha filha. Eu tenho um jeito de falar assim. Nós falamos assim. Eu falo para minha filha, eu vou matar vocês. Mas mentira. É um jeito porque eu estou brava. Mas eu não vou matar minha filha. É um jeito de falar. Cala a boca que eu vou matar. Então, aqui a gente escuta. Eu moro em um condomínio e ligaram para o conselho tutelar. E aí eu perdi minhas filhas. Então, por exemplo... como eu falo para você? A cultura é diferente. A cultura, eu falo para minha filha assim, se você quer ir à escola, você tem que arrumar sua cama, senão você não vai estudar. Por quê? Porque eu vou em muitos lugares que eu faço faxina e você, em meu país, a primeira coisa que você faz de acordar é arrumar sua cama. E aqui não faz isso. Aqui não faz. Eu acho que em todos os lugares que eu acho a cama arrumada, entendeu? Então, por exemplo, lá a gente apanha muito para você aprender. Aqui ele não deixa que a gente... Eu tive o conselho tutelar há que um mês em minha casa. Eu falo, nossa, deixa-me em paz. Então, acho que isso é o único que eu não falo aqui, que eu não gosto do Brasil. Eu falei para o conselho tutelar, você deveria procurar as crianças que estão na rua. Ver que criança precisa de ajuda. Porque tem muita criança na rua. Ela que pegou minhas filhas, porque ela foi quem ajudou a pegar minhas filhas. Eu tenho câmera em minha casa, onde minha filha agora estão sozinhas. E eu vigilo a minha filha por las câmeras. Porque eu mostro para ela, eu falo para minha filha por la câmera. Ela dá ordens pela câmera. E eu sou estrangeira. Que eu mandei falar para o juiz. Eu quero que você me mostre uma mãe brasileira de minha classe baixa, que tenha câmera e deixe sua filha sozinha e vigile sua filha pela câmera. Eu acho que não tem. E a casa impecável, com a geladeira com comida, impecável. Tudo organizado? O conselho já ido várias vezes e olha que mas a única coisa que eu não posso mentir, minha filha apanhava, porque... A cultura é diferente. É diferente. É muito diferente. Mas uma das dificuldades dos refugiados, quando eles chegam aqui no Brasil, é essa. Eu tive um amigo aqui que teve um problema. Então, em nosso país, a gente debate muito. Mas debater também é para educar. Houve um amigo que aqui falou para um brasileiro, com meu pai e o moço, ele estava na moto, o moço desceu e bateu em ele para caramba. Porque a pessoa é brasileira. Eu brigo muito no condomínio, porque tem cheiro de cigarro.
Eu falo que eu não ligo se você pode fumar o que você fume. O problema é que o cheiro faz mal mais para quem cheira mais que para quem fuma, porque você se converte em um fumador passivo. É o que eu brigo no condomínio. Por exemplo, eu batia minha filha porque minha filha faz barulho. Então eu batia para ela não fazer barulho para a pessoa que está embaixo. Porque você tem que pensar em não incomodar a pessoa de embaixo. Então essas são as outras coisas que eu não gosto do Brasil, mas de resto eu gosto de tudo. Então a pessoa, você tá falando que a pessoa fuma de baixo, por exemplo, do apartamento de baixo, e o cheiro vai todo para suas filhas, para você, e ela não respeita. Não respeita, que foi uma das pessoas que ligou para o conselho tutelar. Porque ela queria que tirasse vocês dali. Uhum. E o conselho levou as 4 crianças. O que levou? Eu fiquei um mês. Quase 2 meses. Quase 2 meses. Eu tenho uma filha de 14, eu tenho uma filha de 8, tenho uma filha de 7 e tenho uma filha de 5. Fala pra eles como que é o condomínio que você mora. É muito bom, muito bom. E, por exemplo, eu ensinei, olha, eu lutado porque minhas filhas tenham perua, transporte, não quiseram colocar. O juiz colocou a moça para ela, como falo para você, ela me ajudar. Eu sou uma pessoa que eu expresso o que eu sinto, não importa se vou estar ferrada ou não. Então eu falei para a moça que ela do conselho tutelar, eu não sei se falar para Deus, que Deus te ilumine, ou senão que Deus te elimine da face da terra. De tanto que ela te encheu o saco. Porque eu falei, olha, o juiz colocou você para me ajudar, não para me atrapalhar. Então uma pergunta, e o pai das crianças? Aí o pai... Lazarento, cachorro, desgraçado. É um cachorro desgraçado. Mas ele é um pai muito amoroso, mas ele também ele trabalha. Ele também trabalha, porque olha, sustentar, são 4 crianças, pagar aluguel, pagar água, pagar energia. É uma coisa que não pagávamos lá. É outra coisa que muda, porque lá a energia é de graça, a água a gente la tira da terra. E leva para casa, como que é? Você pega água? Nós temos lá que chamar uma bomba. Você coloca um pouquinho, tem que deixar água para cevar a bomba, e logo você puxa, logo leva um tubo de água e passa por outro tubo lleno de areia para a água, você purificar a água. Quem tem que fazer isso é você. É. O tanto de água você pode pegar o tanto que você quiser. Todo que podemos jogar. Mas você tem que tratar sua água. Tem. É isso mesmo. Porque ela é amarela, sabe, é óxido, você passa ela por arena. Você coloca também carvão, sabe, carvão. E vocês fazem esse filtro em casa ou eles... Filtro em casa. Vocês que fazem? Nós fazemos. Então leva água suja. E banheiro, Andréia? A gente não tinha banheiro, quando não tinha banheiro, a gente ia à fazenda no ar puro. Não tinha papel, a gente pega folha de banana terra, seca, é assim. Não tem... Não, e a maioria das casas não tem? Na maioria das pessoas não tem. Não tem banheiro? Vaso sanitário? Tem, descarga? Tem. Algumas tem. Mas que eu falo, nós éramos a classe que não, as pessoas aí que não tínhamos em esse então. Ô André, quando foi sua decisão assim, ó, eu vou embora? Eu não decidi porque eu tinha medo. Primeiro vim o pai das meninas, ele falou, é bom, vem aqui, eu vim, eu olhei. E aí eu vi que era bom, aí eu fui pegar as meninas. Ah, entendi. Então o Juan veio primeiro. Primeiro veio vocês dois. Ele primeiro. Ele primeiro. Ele já tem 5 anos aqui. Ele chegou primeiro. Mas ele falou, é muito bom, eu vim olhar e eu cheguei aqui. E eu gostei. Comi sorvete, ia no cinema, que já a gente não ia. É muita coisa. Ele amou mais porque a cerveja era mais barata. É verdade. Ela já não podia beber, ela ficava já assando, ele já não bebia nada. O que bebia lá? Ela tem a cerveja de nós, ela é muito bom, você experimenta e ama. Mas que ela já não dá para comprar tão pouco. Você não pode. Andréia, me conta. Não pode comprar? Ou Pode. O valor é muito alto? É muito alto, você não tem dinheiro. Mas também é limitado. Não, lá você pode beber cerveja à vontade. Se tem dinheiro, fica. O que é limitado lá? A comida. Só a comida? A comida, os medicamentos, o leite, a fralda.
é limitado. E anticoncepcional, como que eles controlam o nascimento das crianças lá? Você pode ver, Venezuela eu acho que é o país que tem mais, porque a gente não tem como se cuidar. É caro também o comprimido. E você, em esse momento que está em momento de diversão, já não pensa no comprimido e fica grávida, já é. E aí, as pessoas fazem muito aborto? Muito aborto. Ela também tem plantas abortivas que a gente ajuda a abortar. E é normal na casa a pessoa falar vou abortar e tirar? É normal. Porque A gente pode ir também à farmácia, pegar, falar, é proibido. Mas você vai pegar na farmácia, tem farmacêutico que pega. Se tu tem, você compra para ele, você coloca se tu tem na língua, coloca vaginal e já, abortar. Lembra que eu falei para você que Sim. Minha segunda filha eu quis abortar ela? Que eu acho que ela é um milagre de Deus. Eu coloquei e não abortei. Eu fez tudo. É proibido também lá. É proibido. Mas você arruma com o farmacêutico. Ele ajuda. E as pessoas ficam sabendo, todo mundo fica sabendo, eu vou abortar hoje. É como se fosse, eu vou... Não, porque, por exemplo, eu fui com minha filha Carla, que foi com que fez esse procedimento, e o médico falou, se acontecer algo, você vai na cadeira. Porque ele já sabia que eu havia colocado o comprimido. Foi que eu acho que minha avó também, eu acho que eu contei para você, minha avó ficou no chão, pediu para Deus. A menina parou de mexer, eu comecei a sangrar, eu fiz tudo como ele falou. Eu comprei 8 comprimidos. Eu bebi, coloquei debaixo da língua e coloquei o resto por debaixo da vagina. E aí eu comecei com dor. Mas não joguei. E ela tá aí hoje. Nossa, uma menina saiu muito inteligente. Ela é melhor que falar português, liga muito na escola por ela. Ela é muito inteligente. Era o presente do Senhor para você. Nossa, eu fiz tudo para jogar ela. E você fala que ela é a mais consciente, a mais inteligente. Agora que eu perdi o meu pai, olha, eu tenho minha filha maior. E ela foi, minha filha Carla, foi a que me pegou, me abraçou, falou, mãe, fica tranquila, já minha avó foi para passeio, já ele está descansando, parou de sofrer. A minha Mariana, que tem 14 anos, não liga. A Carla olha a luz ligada, a Carla desliga. A Carla olha a torneira, ela só tem 8 anos, a torneira aberta e ela fecha. Por exemplo, os dias que eu falo para você, minha filha, a Mariana ido estudar e eu deixado a minha outras 2 filhas com a Carla, que tem 8 anos. E a Carla, que tem 8 anos, cuida melhor que a Mariana, que tem 14 anos. Porque vocês vêm de uma cultura onde as famílias se cuidam. Elas se cuidam muito. A Mariana, porque eu acho que a Mariana está em uma fase que só o telefone. Mas elas são 3 irmãs por parte de pai e mãe. A minha Mariana não é filha de um marido com quem eu estou, não. E elas são diferentes. Eu posso deixar a casa do jeito que eu deixo, eu encontro. Se eu deixo com Mariana, não encontro. O que eu falei para você, a Carla é muito... E elas falam de querer voltar para lá? Não. O que elas falam? Não querem voltar, não. Como? Elas amam o Brasil. Amam. Agora falam tudo em português. Ela fica brigando comigo do jeito que eu falo, porque ela fala muito bom. Todos brincam, tudo em português. Andréia, fala sobre as frutas, as comidas que elas não tinham acesso. Ela não vem experimentado, que foi o que eu falei para o conselho tutelar. Eu falei, eu acho que então se você me dá minhas filhas, eu vou embora, morir de fome lá com elas. Porque eu falo, eu salgo a trabalhar, porque eu não pido nada de ajuda para o governo. Elas não haviam experimentado a maçã, morango, sucrilhos, são coisas que a gente não pode comer lá. Se você compra lá arroz, lentilha, ovos, o que você consegue comprar. A gente come jacaré, a gente come... Cachorro? Não, eu não comi cachorro, não. Mas as pessoas... Jacaré é bom. As pessoas comem cachorro? Falam que algumas han comido cachorro. Porque não tem dinheiro. Não tem. É muito difícil, por isso eu falo que coisa que olhado em todo o serviço que eu faço é muita perda de comida. Nossa, o queijo, tem um lugar onde jogam queijo pra caramba, o queijo aqui tá tão caro. E você fala, será que posso levar? Não, não leva hoje. Quando você já vai ver, já tá preto. Fala, nossa, foi um condenado, em verdade.
É sério, você sabe que eu falo, eu não... Pode falar, Andréia. Eu não... Ela fica... A gente quer saber tudo, eu quero que vocês contem pra eles. Sabe por quê? Porque eu fiquei tão impressionada quando você foi me contando as coisas, assim, como era de... E eu nunca imaginei na minha vida que pessoas pudessem viver dentro do meu pequeno mundo, assim, eu me senti uma pessoa, assim... eu falo pra sem minha me filha, preocupar com as outras pessoas, porque eu nunca imaginei que uma pessoa pudesse viver aquilo que você me contou. Nossa, eu falo, eu estou em uma fase muito boa. Tem pessoas que estão pior que a gente. Eu tinha uma chefe que eu ia aqui, e eu acho que também uma das chefes que tem dinheiro. E essa chefe ficava, eu acho que por isso também não me ligou mais. Porque, eu estou sozinha, eu não tenho nada. Eu falava, senhora, você tem casa, você tem comida, você tem sua filha, você tem uma casa para dormir. Tem tanta gente que você olha aqui na rua, que não tem ninguém. Eu falo que a gente se preocupa por andar com carteira boa, casa boa, sair, você entendeu? Aqui, eu acho que aqui há pessoas muito boas, mas também, como eu falo para você, aqui falta, aqui com tanto que tem esse país, eu acho que deveria haver isso que você está fazendo, de ajudar a gente. Mais solidariedade das pessoas. Isso, deveria haver mais organização para ajudar outras pessoas que precisam, não só agora você está fazendo com as pessoas de câncer, essas pessoas que estão na rua. Eu pagar para o médico, vamos supor aquele médico que é público, eu falo para ele, olha, eu tenho $200, eu quero que você faça a cirurgia, mas eu tenho que levar tudo o que eu preciso para fazer. Anestesia, tudo tem eu que comprar. O hospital não tem. E você paga a diária do hospital ou não? Não. O hospital você pode ficar quanto tempo? Pode ficar todo o tempo, mas que você precisa levar tudo. Qualquer medicamento, você precisa levar. Caldor. Até alimentação? Tudo, tem que levar, tudo. Ô, Andréia, e se a pessoa tá lá dentro, por exemplo, internada, ela entrou com as coisas, e aí chegou um dado momento ali, depois de 2 dias, por exemplo, não tem mais dinheiro para comprar as coisas, o que eles fazem com essa pessoa? Não tem nada que fazer, tem pessoas que ficam aí com dor, chorando, porque não tem nada que fazer. Mas ela fica dentro do hospital ou eles colocam na rua? Não, dentro do hospital. Dentro. Sem dar medicação? Sem dar, porque não tem nada que fazer. E eles não pedem pra família? Tem algumas pessoas que deu lado, que doa para você, mas não tem nada que fazer. Não, eles não pedem pra família retirar o doente? Não. Eles deixam o doente lá quanto tempo precisa? Deixa. Tem pessoas que colocam no chão porque não tem camilha para colocar eles, cama. Fica no chão? Tem pessoas, mas colocam com a via, tudo normal. No chão? E ambulância, essas coisas, tem lá? Tem, mas não tem. Por quê? Porque tem gasolina, não está lá ambulância, é assim. É difícil, tudo é difícil lá. Eu falo aqui que eu tenho vários amigos, 2 amigos que eles são segurança e eles vão por Lula. Então eu acho que não deveria ser assim, sabe? Porque eu falo para ele fica bravo com as pessoas que tem. Eu falo que o rico é quem genera emprego. E eu acho que se a gente votar por Lula, vai estar ferrado. Por quê? Por quê? Porque Lula, para mim, Lula é comunista. E vai acontecer o mesmo que aconteceu em Venezuela. Ele vai levar o país ao mesmo jeito que levou Chávez. Como que foi? Ele sempre estava lá, me conta. Porque eu acho que todo de graça não pode ser bom. Porque eu acho que Lula, em parte, que a gente pobre é lá que gosta, que tem tudo de presente, não pode ser assim. Lula oferece para quase a gente que vai por Lula é gente pobre. E vai por quê? Porque ele está oferece coisas boas, que foi o que fez Chávez. Chávez prometeu um monte de coisas e toda a gente pobre foi por ele. E eles acreditaram? Acreditaram. Você lembra quando ele entrou? Como foi? Lembro. Conta. Foi muito bom. No primeiro início foi muito bom, mas Chávez doou casas, Chávez ajudou a gente a pegar carro, havia financiamento, emprestismo, podia pegar, entendeu? No começo? No começo, mas ficou endividando o país.
E aí? O país foi se ferrando, porque já era dívida. Quase todos os venezolanos temos dívida com vários países. Mas ele foi quem endividou, não? A gente tem que ajudar a pagar essa dívida. Entendeu? E ele fala que está pagando a dívida, mas na verdade a dívida não está sendo paga e vocês continuam endividados. É por isso que a Venezuela está decaída. A Venezuela tem muita dívida. Você tem noção em valores? Não tem. Eles têm, a população tem? Eles têm, eu não tenho noção, não. E então ele coloca a culpa na falta das coisas. Como que ele fala? Ele fala que Venezuela tá bom, que tudo é mentira, que é um disfarce, mas toda a gente está fugindo. Ele fala publicamente que é tudo uma mentira. Que tá tudo ótimo. É tudo ótimo, que é uma novela, que a gente está fazendo um filme. Ele fala Ele isso? fala. E vocês? A gente que pode fugir, você procura todo o que ele fala que tudo é uma mentira, que Venezuela tá ótimo. Na casa dele só tá ótimo. Na casa dele tem comida, ele passa férias. Anda de iate, de navio. É isso mesmo. Ele e a família dele. Eu acho, para mim, que é o que fala minha mãe, eu acho que nenhum presidente é bom. Porque o presidente bom é aquele que tem que, em verdade, procurar aquilo que precisa o país. Eu conquistei telefone, eu conquistei coisas que eu em Venezuela jamais ia conquistar. Suas amigas têm? Você volta para lá e elas têm celular, você fala com elas? Como que é? Algumas temos, porque, por exemplo, tem algumas que conseguem velhos, que ajudam a pagar. É coisa você tem que ficar com velho que tem dinheiro. Por exemplo, se você fica bonita, você vai lá, troca um pouquinho de periquita com o velho dá tudo para você. É assim. Essa é a prostituição. Se prostituir. A por maioria exemplo, das pessoas... minha mãe, eu acho que eu te contei, Sim, minha já. mãe teve que trocar comida por sexo. É assim. Porque senão as crianças iam morrer de fome. Conta pra eles. Pode contar. Minha mãe teve que trocar. Minha mãe trocou por 1 quilo de queijo, uma farina e 1 quilo de carne. É assim. E como que eles oferecem isso, assim, na cara dura? Não, você vai pedir para o homem, não me fala, vamos fazer. A própria mulher vai atrás, porque ela precisa comer. Precisa, lógico. E aí ela oferece. Por exemplo, a mulher tem que ir por detrás das coisas. Tem mulheres que não têm um homem que ajude ela. E o marido, sabe? Se estão separadas. Ah, tá. Mas as casadas não. Não. Aí oferece e eles dão em troco de comida. E as crianças? Vocês ficam com medo das crianças? Em que sentido? A questão de abuso. Não, por exemplo, a gente deixa sozinha lá as crianças, não tem nada. Já voltamos, se comporta, porque se você fazer algo errado, vai apanhar. A gente não faz nada errado por medo de apanhar. É o que eu falo para minha filha agora está sozinha, eu falo, se você faz algo errado, você vai apanhar. Você coloca aquele medo. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a morar em andar 10. E a mãe já estava podre, eu não tinha dinheiro para tocar. E eu falo direto para elas. Se você olhar, eu peguei todas, coloquei elas a olhar do 10º andar. Se você cair lá, você vai virar nada, você vira papilha. A gente faz um buraco e coloca você lá. Você começa a colocar o medo, porque... E aí elas nunca fizeram nada errado, eu deixei sempre sozinha. Sempre. André, mas eu falo a questão... Eu falo para elas, o fogão, se você ligar o gás, mata a gente. Se você abrir, você morre. E elas têm muito medo de morrer. Elas ficam assim, assustadas, sabe? Mas eu você nem ia colocar medo sem elas. E castigo é castigo. É castigo. Por isso que elas te obedecem do jeito que elas te obedecem. Lá, eles ainda estão se você for ver a cultura deles, a criança faz alguma coisa, eles se colocam para ajoelhar no milho, por exemplo. Como era antigamente. Por quê? Hoje, se você levanta a mão... Isso não acontece mais no Brasil e não pode. Se acontece, as crianças são retiradas pelo Conselho Tutelar. Só que é cultural. Hoje o pai convidou as meninas a sair e eu também fui convidada. Aí elas falaram, por favor, que minha mãe não vá, não. A gente vai ficar só na cadeira aqui. Porque eu só olho ela. Eu sou o logro da casa. A brava. A brava.
Eu chego de trabalho... A bruxa? Eu sou a bruxa. Eu falei assim, me lembra que eu falei assim no conselho tutelar? E eu chego em casa e eu falo a ela, eu quero você mudas. Se eu escuto o mínimo barulho, você vai apanhar. E eu não escuto nenhum barulho. Eu chego cansada, eu não quero escutar nada. Eu amo o silêncio, eu amo a escuridade. É porque a Andréa trabalha muito para sustentar a casa dela sozinha, praticamente. Ela trabalha de segunda a segunda. Eu trabalho de segunda. Eu tomei a apêndice 19 de março e o 20 eu estava trabalhando. Eu coloquei cinta e saía trabalhar. Costurada. Eu tomei cirurgia em olho el 22 de setembro. Eu 25, tomei cirurgia quinta, 22. Sexta eu não trabalhei e já o sábado eu estava trabalhando. E ela tá com ponto nos olhos? Com ponto nos olhos. Ela fez cirurgia. Me fala uma coisa, Andréia. E criança doente? Tem muito? Tem muita. Questão de diarreia, porque assim, 89% das crianças que morrem no mundo são por doenças transmissíveis. Tem muito. Você pode procurar no YouTube, tem muita criança. E tem muita criança morrendo também de fome, desnutrição. Diarreia. Muita desnutrição. Porque não tem. A água não é cuidada. Não. E a criança, apesar que a medicina evoluiu em relação a isso, então eles já estão recuperando as crianças mais facilmente. Mas a gente sabe que há 10 anos atrás, a maior causa de morte infantil, que é o que a gente verifica de 0 a 5 anos, que é o que é computado, né? Que é a conta que é feita é até 5 anos de idade. É por questão de diarreia. Como fala? Comida sem tratamento, água sem tratamento. Mas eu também acho que também é do jeito que você acostumou o estômago, porque, por exemplo, como eu falo para você, tem pessoas que quase não se enfermam, crianças, porque você já acostumou elas desde que nascem. Ela já veio de uma trajetória bem pobre. Desde pequena, no meio... Tem que se acostumar. Por exemplo, como eu falo para você, eu, por exemplo, ganhei minha neném. E eu mesma me dava de alta no hospital porque eu não podia ficar. E eu tenho, por exemplo... Minha última criança ela tive el 11 de abril del 2017. Aí eu tive ela el 11 de abril a las 9 da manhã, às 4 da tarde eu já estava de moto, estava normal. Que eu estava visitando o pai das meninas que estava ele preso. E como que é o presídio lá? É ruim. Como é? É ruim em que sentido? Tem muito preço lá passando trabalho. Eu acho que os preços que eu falava aqui, os preços aqui ficam bons. Você acha? Você já viu as prisões daqui? Não vi, mas eu pergunto porque eu olho, cada vez que eu vou no serviço, eu olho tanto agora os meninos na rua limpando e isso. E eu sou muito curiosa, eu pergunto. Aí eu falei para olha, como você fica, eu fiquei perto, como você pode ficar. Você tem algum negócio aí? E ele me mostrou, tem tornozeleira. E tem muita rebelião lá? É porque ela tem um negócio que chama PRAN, que é o preço maior, o preço mais rico que dirige a cárcel por dentro, entendeu? Ah, tá. São os presos que têm dinheiro, que administram a prisão. Eles são planos, entendeu? Como falo para você. Tipo um presidente que manda dentro dessa prisão. Ah, sim, entendi. Entendeu? Eles têm pistolas dentro, eles fazem o rebuliço aí dentro. Só fica lá dentro, mas tem... Eles têm discotecas de onde dançar. A cárcel lá é bom. Então o povo... Eles pegam meninas para lá e levam as meninas, mas lá tem tipo cárceles onde fez... tipo isso. Verdade. Quando meu pai estava com câncer, eu falei, ela conviveu comigo esse período. E eu falava assim, André, eu preciso de alguma coisa. Você não sabe de nada, porque como eu sabia que eles cuidavam da saúde lá com plantas medicinais e, enfim. E quando você está no final da vida
do seu pai ou da sua mãe, ou sei lá, né, porque é sua parte ali que tá aí partindo, você quer fazer qualquer coisa pra pessoa ficar, né? E aí eu lembro que eu perguntei pra André assim, André, não tem nenhuma receita, não tem nada lá pra curar o câncer? E aí ela falou pra mim e ela me ensinou uma receita, e inclusive até cheguei a falar pro meu pai, né? Ela falou assim, tem que fazer chá do núcleo do cupinzeiro. E aí eu lembro que eu liguei pro meu pai e falei assim, pai, a Andréia, a avó dela curava muitas doenças. E el asma também se cura com esse negócio, com o cupim. Aquele comerrém, nós chamamos comerrém. Ah lá. E que mais posso falar? A guanábana, né? A folha da guanábana é bom para a tensão. Mas fala a respeito do cupim. Explica como é. O cupim é bom para a tos, para asma, para câncer. É muito bom para muitas coisas. E aí faz o chá como? Você coloca, tira ele, corta, coloca dentro de uma peneira. Você ferve, logo deixa esfriar e escurre ele dentro de uma peneira e sai e você mistura com mel natural. Eu lembro que eu falei pro meu pai, a gente tem que achar um cupim, eu não sei se é cupinheiro ou cupinzeiro. Minha avó, eu fui ser operada de orrinho, e minha avó falou, não vou deixar tirar o orrinho dela, eu acho que eu tinha 8 anos, eu lembro. E minha avó falou, não, vou deixar fazer cirurgia e tirar meu rinhão, que ela falou, eu não vou Mas deixar. O médico queria arrancar o seu rim. É, porque eu estava ruim, eu sempre sofria, eu me fazia xixi na cama, e não parava de fazer xixi na cama, e nada, não havia nada. Aí ela começou a dar-me por 9 dias meu xixi. O primeiro xixi que eu fazia, ela me obrigava a ver, e aí eu me curei. Não precisou tirar o rim? Não precisou. Meu xixi. E você faz? A cirurgia eu falei pra você, ela ensinou que antes dela a gente escovar os dentes, você pega a saliva e passa. E a primeira saliva, assim, você passar. Pra cicatrização. É isso mesmo. Minha avó era assim. É porque é falta de evolução, na verdade. É falta de evolução e falta de financiamento para poder ser introduzido essas coisas, porque já existem, né? Como que são as pessoas? Tem morador de rua lá? Tem. Bastante? Muito mais, Dorme na rua? Dorme. Igual aqui no Brasil ou é pior? Pior. Como que é? Porque ela tem alguns que estão sem roupa, saem desnudos na rua, se faz cocô no meio da rua, é muito pior. Fica andando pelado? As crianças sem roupa? Não, morador de rua. E as pessoas não ajudam com roupa? Alguns já ajudam, outros não. É que eu acho que a gente tem no nosso país é solidariedade, sabe? Humanismo. Mas agora já não tem isso. Porque você trata de procurar para você. E outra, para você poder sobreviver, eles estão precisando disso. Só que ele também não deixa entrar ajuda humanitária lá, é muito difícil, né? Por que ele proíbe? Para ele não forçar que tem tudo na Venezuela, mas ele proíbe, né? Então não entra ajuda. Não, os países querem ajudar vocês. Eu mostrei alguns vídeos para você, Sim. É difícil. Ele não deixa entrar, ele proíbe. Ele como que ele faz? Tipo, se a pessoa que você quer... Manda fechar a fronteira, não deixa entrar. Você não viu, eu mostrei para você aquele vídeo que ele estragou as gandolas que estavam levando suprimentos aqui do Brasil, que saíram por Roraima. Eu mostrei para você. Mas eu mostrei o vídeo para você, mas é difícil porque eu não estava vivendo nesse momento lá. Eu sei. A gente viu no vídeo que quando o Brasil tentou enviar... Ele paga para Nigeiro, ele tira preços da cadeira e vai, como eu falo para você, vai disturbar aquele caminhão, vai queima, vai danha todo o que está lá. Ele tira os preços para isso. E os presos não pegam comida para eles? Não, para sobreviver? Porque já o governo paga para eles, por exemplo, vamos supor, vai dar aquela campanha daquele político que se vai lançar, ele vai tirar aqueles preços para ajudar a matar gente e tudo isso. Aí mata o político? É assim.